Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, proteção animal. Nova lei assegura direitos de cuidadores em condomínios. Contraponto. CPI do BRB divide opiniões no plenário da CLDF. Respeito na folia. Campanha da Câmara Legislativa alerta contra assédio no Carnaval. Cinema para todos. Ação da CLDF resgata a paixão de idosos pela telona. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de fevereiro. O último dia 10 marcou a retomada das votações no plenário da Câmara Legislativa. Os deputados distritais aprovaram 2 projetos de lei que renovam as esperanças de aprovados em concursos públicos. De autoria do deputado Eduardo Pedrosa, a primeira proposta suspende os prazos de validade dos concursos locais até o final deste ano, em razão das restrições orçamentárias do GDF. Segundo o texto aprovado, mesmo com os prazos congelados, novas nomeações podem acontecer normalmente durante o período. O objetivo da medida é permitir ao governo repor vagas de trabalho sem gastar com a realização de novas provas. O que a gente não quer é só estender o sonho das pessoas, a gente quer dar a oportunidade das pessoas fazerem parte do serviço público e servirem bem a nossa população, porque tem muita gente boa aí esperando para ser chamada, tem necessidade no governo e nós temos que garantir que isso aconteça. Muito obrigado. Na mesma linha, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado João Cardoso que suspende a validade dos concursos homologados antes ou durante os 180 dias anteriores ao final do mandato do governador do DF. O objetivo é proteger os aprovados durante o período eleitoral, quando há vedações legais para nomeações. Os 24 deputados dessa casa estão imbuídos em preservar, em valorizar o servidor público aqui do Distrito Federal. O serviço público precisa do servidor público, que é o verdadeiro guardião, é o que mantém a história de todo o serviço público. Guardião do serviço público é o servidor público. Fazer um concurso público não é fácil. Então, parabéns a você, o deputado Eduardo, e a todos que estão lutando por esse justo e legítimo direito. A sessão do dia 10 também foi marcada por pronunciamentos. A deputada Paula Belmonte usou a tribuna para fazer um balanço da CPI do Rio Melchior, encerrada em dezembro do ano passado. A distrital destacou as 3 principais conquistas da investigação: impedir a demolição da escola Guariroba, barrar a instalação de uma termoelétrica nas margens do rio e levar água encanada da CAESB para as comunidades ribeirinhas. Segundo a parlamentar, os esforços para a proteção do Rio Melchior devem continuar. O Rio Melchior, infelizmente, ele precisa ser salvo. Dentro da CPI, nós verificamos a importância que ele tem na nossa cidade e como ele está sendo, vamos dizer assim, maltratado esses anos todos. Já o deputado Gabriel Magno criticou o avanço da análise da proposta de ampliação da área do Brasília Palace Hotel. Se a medida for aprovada, a área construída do hotel poderá dobrar, ocupando a área verde em torno do edifício atual. Para o parlamentar, essa ampliação fere o PPCub e o tombamento da capital, e a questão será analisada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, CONDEPAC, no próximo dia 24. O Brasília Palace está nos capítulos de projetos do PPCub para ser avaliado como bem tombado. É um absurdo, desrespeito à legislação, desrespeito ao tombamento da cidade. Nós estamos entrando com uma ação no Ministério Público para que se cumpra o PPCub, daquilo que essa casa aprovou e foi pactuado na cidade, com várias críticas que nós fizemos. As solenidades também marcaram a segunda semana de fevereiro. No dia 10, o secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, recebeu o título de cidadão benemérito de Brasília das mãos do deputado Pepa. Engenheiro agrônomo com carreira na Companhia Nacional de Abastecimento e também pequeno produtor, Rafael dedicou a honraria aos produtores rurais de Brasília. No
dia 11, a Câmara Legislativa celebrou o Dia da Visibilidade Trans. No comando da sessão solene, o deputado Fábio Félix destacou conquistas recentes, como o fortalecimento do ambulatório trans, a gratuidade para retificação de nomes em documentos, a permissão do uso de nome social em concursos públicos locais e a criação do Conselho Distrital de Proteção e Promoção de Direitos das Pessoas LGBT. Mas ativistas presentes aproveitaram a deixa para cobrar mais. A luta agora é para que a resistência se transforme em cidadania plena. Eu não quero apenas ser lembrado como alguém que sobreviveu, eu também quero que construamos a memória de um DF onde a dignidade trans seja lei e não sorte. As investigações sobre a compra de ativos do Banco Master pelo BRB voltaram a movimentar os debates na Câmara Legislativa durante a sessão ordinária do último dia 10. Após a oposição subir o tom e pedir o impeachment do governador Ibanez Rocha, o líder do governo na CLDF, deputado Hermeto, foi à tribuna defender a atuação do GDF no enfrentamento à crise. Hermeto apoiou as investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Federal, mas se posicionou contra a abertura de uma CPI na Câmara Legislativa, que é o desejo da oposição. Por que ninguém quer CPI? Porque vai bater em tudo, vai chegar em todo mundo. Então, se abrir CPI lá, eu aposto. Eu duvido se o Congresso Nacional abre CPI, deputado Fábio. Não vai ter coragem de abrir. Porque esse mar de lama vai até bater no Planalto. Se quem quer que seja do GDF, se foi o Paulo Henrique, se foi quem quer que seja, vai pagar. E nós votamos aqui com todas as boas intenções das informações que nós tínhamos. Que o senhor, deputado Fábio, muito bem falado no seu discurso, que ele chegou aqui e colocou a gente e mostrou que o banco precisava expandir, que o banco precisava crescer, que o banco precisava ser um banco competidor. E nós vamos investigar, doa quem doer. Agora conversei com o presidente do BRB ontem, nós vamos sair dessa crise, já estamos saindo, sem precisar tirar um centavo e nenhum aporte do governo do Distrito Federal. Nós vamos sair dessa crise da mesma forma que entramos. Em resposta, a oposição acirrou ainda mais o discurso. O deputado Fábio Félix criticou a posição do líder do governo e questionou a postura da base aliada, defendendo a abertura de uma CPI pela CLDF. A primeira vez que alguém do governo subiu na tribuna para falar sobre esse tema foi agora. O líder do governo veio aqui e se pronunciou pela primeira vez. Ninguém havia falado sobre esse debate no plenário da Câmara. Agora me chama a atenção a fala do líder do governo, porque ele fala contra a CPI, mas fala que tem que ter investigação. Ele tenta mudar de assunto, falando dos problemas federais, e esquece que ele é deputado distrital e tem que fiscalizar a situação regional. Qual é o nosso papel? O líder do governo precisa responder, porque quem veio defender aqui o projeto de lei do BRB foi o líder do governo também. E de boa intenção, o inferno está cheio e outros deputados votaram contra. Agora, se houve erro, houve enganação, essa casa precisa dar uma resposta. Cartilhas, adesivos e orientação direta ao público. A campanha Depois do Não, Tudo é Assédio ocupou pontos de grande circulação do Distrito Federal para alertar sobre a importância do respeito, especialmente durante o Carnaval. A iniciativa, promovida pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa, buscou informar a população sobre como identificar situações de assédio e quais são os canais de denúncia. A gente percebe que em períodos de festa, os casos costumam aumentar muito. A pessoa bebe demais, passa do limite. E as mulheres, elas precisam ser respeitadas. Já tem que dar um basta nisso, sabe? Por isso que a gente está aqui hoje, fazendo essa campanha de conscientização, especialmente com os homens. Porque eles precisam saber que a mulher não está aí para fazer qualquer coisa que eles querem ou aceitar qualquer coisa. Então a gente está aqui hoje para tentar conscientizar. E é isso, é espalhar para que esse carnaval, no DF, em qualquer outro lugar que seja tranquilo, seja respeitoso, porque as mulheres precisam e merecem respeito. A campanha ganha ainda mais relevância diante de dados que mostram que o assédio ainda faz parte da rotina de muitas mulheres no Distrito Federal. O
Uma pesquisa do Tribunal de Contas do DF aponta que 37% das mulheres que utilizam ônibus na capital já sofreram assédio sexual dentro dos veículos. É justamente em locais de grande circulação, como a rodoviária do Plano Piloto, que a campanha busca alcançar o maior número possível de pessoas. A proposta é orientar a população, estimular denúncias e reforçar que qualquer insistência após a negativa configura assédio. Uma realidade que muitas mulheres enfrentam no dia a dia e que pode se intensificar em períodos de grandes festas, como o Carnaval. A iniciativa recebeu apoio da população. A favor da campanha. Acho importantíssimo, né? Porque o nosso corpo é o nosso corpo. Ninguém tem o direito de tocá-lo sem a nossa autorização, né? Todo dia uma mulher é vítima de assédio, infelizmente. Às vezes, eu não vou falar que são homens, mas eu acho que são pessoas doentes mesmo, né? Olha pra mulher e vê se ela tá usando uma blusa mais aberta, um decote, ela tá se mostrando, ela tá querendo alguma coisa. Então, realmente é complicado. É essencial, né? O assédio é uma coisa que nós mulheres estamos o tempo todo convivendo. Então, é muito importante ter essa conscientização, até porque, enfim, né? É uma coisa muito triste. Quanto mais a gente falar, menos eu espero que aconteça. A ação faz parte de uma série de políticas públicas da Procuradoria da Mulher da CLDF que buscam fortalecer a rede de proteção e garantir mais segurança para as mulheres no Distrito Federal. É uma ação da Câmara Legislativa, da sua unidade administrativa, que é a Procuradoria Especial da Mulher, da atual procuradora, a deputada Paula Belmonte, que nos deu como missão sair da Câmara Legislativa e vir aonde as pessoas estão. E é por isso que a gente está aqui na rodoviária do Distrito Federal, combatendo a violência contra a mulher no Carnaval. O Distrito Federal conta hoje com quase 2,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições gerais deste ano. Mas em meio a tanta gente, há um número expressivo de pessoas com pendências junto à Justiça Eleitoral. Como no DF não se vota para prefeito nem para vereador, a população só vai às urnas de 4 em 4 anos. E muitas pessoas deixam para regularizar o título na última hora. Em 2026, o prazo termina no dia 6 de maio. De acordo com o TRE, 600 mil eleitores do DF precisam fazer o alistamento eleitoral ou a regularização do título. Desse total, 148 mil ainda não realizaram coleta biométrica, interrompida durante a pandemia. Outros 275 mil estão com o título cancelado. Há ainda 150 mil jovens de 15 a 18 anos que podem tirar o título e votar nas próximas eleições. Para regularizar a situação dos eleitores e alistar novos votantes, o TRE está ampliando o atendimento à população, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de comparecer em dias úteis. Nos próximos sábados, a Justiça Eleitoral vai atender a população em 7 unidades. Um dos lugares é aqui no edifício sede no SIG. Os outros pontos são o posto do Na Hora na rodoviária, nos cartórios de Ceilândia, do Centro e do Sul e nos cartórios do Gama, Lago Sul e Sobradinho. Os plantões vão acontecer nos dias 21 e 28 de fevereiro e 7 e 14 de março, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. O atendimento pode ser agendado pelo site oficial do tribunal ou pelo telefone. Alguns serviços devem ser feitos de forma presencial, principalmente o alistamento de novos eleitores, que exige a coleta de biometria. Outros atendimentos podem ser feitos pela internet. O eleitor pode consultar sua situação eleitoral no site do TRE. Basta acessar a aba Serviços e clicar no link Situação Eleitoral. Já no site do TSE, o eleitor pode procurar o autoatendimento e resolver pendências como atualização do endereço e troca do local de votação. 6 de maio é o último dia para que os eleitores possam regularizar suas situações e possam se alistar, se cadastrar como novos eleitores também, né? Após essa data, o cadastro eleitoral fica fechado, então não entram novos eleitores e não tem nenhuma alteração em relação ao cadastro de nenhum eleitor. Realmente a gente fecha o cadastro para daí já começar o processo de inserir estes dados no sistema para que possa bater lá na urna no momento da votação.
A última vez que seu João Eustáquio e dona Jocelina foram ao cinema foi há mais de 50 anos, quando os dois ainda eram namorados. Eu fui no cinema quando eu namorava com a minha esposa. Depois que nós casamos, tem 54 anos, nunca tive. Mas eu fui no cinema depois que nós casamos. Pela reação e os sorrisos, a experiência foi boa. Foi muito legal. A gente só não beijou, mas pegou na mão, entendeu? O casal não veio sozinho. Eles fazem parte dessa turma pra lá de animada que veio de Taguatinga até o Plano Piloto para assistir ao filme O Outro Lado do Paraíso, um oferecimento do projeto Cinema para Todos da Câmara Legislativa. E olha que a diversão começou antes mesmo da sessão. A magia do cinema começa fora da sala, graças ao espaço todo decorado com referências à sétima arte, garantindo encanto antes das luzes se apagarem. O reencontro dessa turma mais experiente com as telas de cinema é uma iniciativa coordenada pela Procuradoria Especial do Idoso da Câmara Legislativa em parceria com a Associação Amigos do Cinema e da Cultura. Só neste ano, 900 idosos já participaram das sessões promovidas pelo projeto. Eu vi idosos, uma mulher de 75 anos, que ela nunca tinha ido no cinema. E ela saiu de lá simplesmente encantada com o que ela viu. Portanto, esse é um serviço prestado pela Câmara Legislativa no sentido de fazer com que a cultura chegue a todas as pessoas. O Cinema para Todos é um projeto realmente extraordinário que fico feliz em poder proporcionar isso aí para os nossos idosos. O projeto Cinema para Todos nasceu em 2018 para atender alunos de escolas públicas, mas foi ampliado no ano passado, especialmente para atender o público idoso. A inclusão desse público para nós é muito importante, porque assim, a gente possibilita uma nova ação. Tem pessoas que chegam aqui com 70, 74 anos de idade que nunca tinham assistido um filme no cinema. E outros que já há mais de 15 anos, 20 anos. Então, assim, para nós é muito importante incluir esse público. Com sessões gratuitas, o projeto Cinema para Todos amplia o acesso à cultura e mostra que o cinema também pode ser uma ferramenta de cidadania e de inclusão social. A programação do projeto segue até o mês de maio. Os participantes recebem lanche e uma cartilha sobre o filme exibido, que aborda temas como escolha, justiça e democracia. Tudo isso torna a experiência ainda mais significativa para quem está indo ao cinema pela primeira vez. Sempre meus filhos vão direto lá no shopping. Onde tem cinema, eles me convidam. Eu não vou. Eu nunca me interessei. Para mim era uma coisa sem importância. Mas hoje, a primeira vez, amei. Adorei, foi bom demais. É bom para me incentivar para agora. Sempre quando a pessoa me convidar, eu ir. E não foram só os idosos que aprovaram o passeio. A professora Sandra acompanhou o grupo e elogiou a iniciativa. A gente traz eles para vir para o grupo, para participar. E esse projeto do Cinema para Todos é maravilhoso. Porque assim, muitas vezes eles não têm condição financeira, às vezes nunca foram ao cinema. Então eles ficaram super animados. E eu estou muito feliz de ver a alegria deles. Esse cãozinho aqui é o Duque. Ele tem quase 2 anos de idade. Está bem alimentado, forte, com pelo bonito e a autoestima em dia. Muito diferente de quando ele foi resgatado há cerca de 1 ano e meio por integrantes da APAC, que é a Associação de Proteção aos Animais, num condomínio em Sobradinho. O Duque estava com hemorragia e erliquiose, doença infecciosa grave transmitida por carrapato. Se não fosse pela APAC, provavelmente o cãozinho já teria partido para um outro plano, ainda filhote. Nosso intuito aqui é a castração para diminuir esses animais comunitários. No caso dos cachorros, eles adentram pela portaria, né? No caso dos gatos, ainda tem alguns proliferando aqui dentro, onde o nosso foco é o SED, a captura, esterilização e a devolução desses animais para o ambiente quando a gente não consegue uma adoção.
Nós fazemos o trabalho de saúde pública em primeiro lugar. Muitas pessoas entendem que o nosso trabalho de proteção é dar comidinha para pet. Não é, isso também é uma tratativa, mas a prioridade da causa animal é controle de plantel, com castrações em massa, e controle de zoonoses, porque quando você resgata um animal, obrigatoriamente você tem que fazer as tratativas de zoonose, você tem que vacinar, você tem que vermifugar, você tem que castrar. O Duque vive nesse canil com Beto Caramelo. Aqui à minha direita tem um gatil com 14 gatos. Esse condomínio especificamente até facilita o trabalho coletivo de proteção animal, mas muitos condomínios dificultam e chegam até multar quem tenta fazer esse tipo de cuidado com os animais. É difícil você lidar com uma pessoa que é irredutível em relação aos animais. Nós sofremos muito preconceito, né? Não só aqui dentro, como também fora. Basta a gente ver todo o trabalho que existe, né? E o animal também de rua ou o animal comunitário, muitas vezes ele não é entendido. A gente precisa mudar esse conceito. E é essa sensibilidade que a gente quer com todo o nosso trabalho. Uma lei já em vigor, aprovada pela CLDF, tende a aflorar essa sensibilidade. O texto dá segurança jurídica para quem cuidar dos animais comunitários em condomínios e áreas próximas. O autor da lei é o deputado distrital Ricardo Vale. Essa demanda veio dos próprios cuidadores de animais em condomínios. Eles nos procuraram dizendo que estavam sendo impedidos de alimentar, dar água para os animais, sendo intimidados por alguns síndicos, por alguns condomínios e inclusive sendo multados. Eu achei um absurdo, porque é um direito dos animais se alimentarem, comerem, beber água, e eles não conseguem fazer isso sozinhos. Então a gente apresentou a lei foi aprovada, o governo sancionou e está valendo. Está valendo. Mas o deputado tem informações de que há condomínios descumprindo as regras. A multa para quem infringir a lei varia de 10 a 15 salários mínimos. Para nossa surpresa, parece que alguns síndicos, alguns condomínios ainda insistem em punir quem cuida. E a gente então precisa agir, essa casa vai estar bastante atenta com isso. E a ideia, inclusive, é a gente procurar o Ministério Público para fazer cumprir a lei. Toda lei que vem favorecer os direitos dos animais, ela é extremamente viável. Essa específica, ela vem proteger nós, os protetores, os cuidadores desses animais comunitários, exatamente para a gente não sofrer intimidação, proibições, não sofrer multas, como alguns condomínios estão coibindo, coagindo, intimidando muitos voluntários da proteção animal. E quem simpatizou com o Duque, o Caramelo ou algum gatinho e quiser aumentar a família, pode entrar em contato com a associação. O perfil da APAC no Instagram é voluntários_CABVPet. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.